Shalom Adonai, povo de Deus, Deus abençoe tremendamente. Estamos entrando aí, para mais live agora à noite, vamos estar aprendendo da palavra de Deus, Deus abençoe, seja bem-vindo no nome de Jesus. Vamos que vamos, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos aí, adentrando, vamos chegando, no nome de Jesus, e que nesta noite possamos aprender, vamos aprender juntamente comigo, no nome de Jesus, como é bom, que você nesta noite venha comigo, vamos aprender no nome de Jesus. É bom? Glória a Deus. Nós estamos na série de aí, poder da língua, poder das palavras. Muitas vezes nós, os crentes, não vigiamos, E tem acontecido colheitas que às vezes nós colhemos coisas que nós nem queríamos, e por falta de nós vigiarmos. Mas nesta noite aprender comigo, venha comigo no nome de Jesus, vamos aí, no nome de Jesus, glória a Deus, E eu sou grato pela sua vida, E entra aí, vamos entrando aí, no nome de Jesus, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Glória a Deus, Oh, glórias. Deixa eu tomar aqui uma água, vem comigo aí. Aleluia. Vem comigo aí. A Bíblia diz, que também pela boca nós vamos, pelo que nós falamos, nós colhemos também. E precisamos, colocar freio nas nossas bocas, através da palavra de Deus. Quero estar, ontem eu falei o poder da língua para curar, para libertar, Não é só privilégio dos pastores, mas é aquele que crê na palavra de Deus, que crê em meu nome. A palavra de Deus diz isso. Então, se você acredita, se você crê, você tenha a autoridade no nome de Jesus. Você precisa compreender, precisa servir a Ele no nome de Jesus. Glória a Deus. Todos nós temos luta, nós temos, Vamos estar compartilhando aí, vai compartilhando da palavra de Deus no nome de Jesus, Glórias, hoje eu quero estar falando, palavra que destrói, título, a Bíblia diz que lá em Tiago que da nossa língua não pode jorrar duas fontes, a água salgada e a doce. Então nós precisamos estar policiando, precisamos, e a Bíblia diz que aquele que domina a sua língua, domina todo o seu corpo. Então nós precisamos, nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus, precisamos estar, sendo ministrado. Nós precisamos fazer uma avaliação, em japonês fala gimi, para você
né, fazer uma reciclagem, ou fazer uma autoavaliação sua, como é que você está, né? E toda vez que, né, nós precisamos entender que quando nós somos confrontados, né, e nós precisamos responder com a mudança, responder com a obediência para a mudança em Cristo Jesus. Eu não sou aqui o bambambam, eu não sou o super, né, mas eu luto a cada dia mais, né, para cumprir, né, a palavra de Deus, né, e nós precisamos, nós somos falhos, nós somos, né, eu sou dependente, né, da palavra de Deus, glória a Deus, isso é muito bom, né, e o dia que eu não depender de Deus, né, como um dia eu orei, falando para Deus, o Espírito Santo de Deus, se que não quisesse mais me usar, ou se não aquele, preferia que me matasse, né, e eu gosto dessas, né, ousadia, né, eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele prefere usar a minha vida, a sua vida, do que, né, e ele gosta de ousadia assim, né, mas nenhum espírito de morte ele pode segurar. Por quê? Porque nós estamos totalmente entregues, e se nós temos que morrer, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então é nisso que eu acredito, né, e é nisso que nós possamos a viver no nome de Jesus, né? Muitas das, né, loucuras, né, Deus tem feito e continua fazendo em nome de Jesus. Vou estar aqui. Shalom Adonai, mamãe, seja bem-vindo, né? Deus abençoe tremendamente, né? Seja bem-vindo aí. E vamos que vamos, né? Eu estou, né, aqui, né? Palavra que destrói, né? E, né, nós vimos aqui que algum assunto que corre dentro de nós que precisamos entender, né? E a esposa de um pastor, né, de fundador da Cristo for de Nation, ou Cristo para Nações, né? Conta sobre um incidente que ocorreu no início do seu ministério, enquanto estava pastoreando a sua igreja na costa oeste dos Estados Unidos. Havia uma mulher na igreja, né? A esposa de um dos diáconos, que começou a causar-lhe problema por ser maldizente. Escute essa, né? Ser maldizente. Ela fofocava, ia até a casa dos membros para criticar a liderança e dizer que a igreja iria acabar. Meu Deus, né? Palavra que destrói, né? E após fazer isso durante algum tempo, começou a causar sérias dificuldades ao ministério, com grande risco, né, de a igreja ser fechada. Até o marido dela estava esfriando, né, na fé por causa do seu comportamento. Veja isso, né? O comportamento da mulher, né? O marido se esfriou, o marido não quis mais ir para a igreja, o marido, né, começou a ir por fazer hobby, né, esfriando a igreja. E o pastor tentou conversar com a mulher diversas vezes sobre a situação tensa que estava criando, mas ela não ouvia o que diziam, ignorando-a, e continuou a sua tentativa de destruir a igreja, né? Ela continuou com a sua tentativa de destruir a igreja, gente, né? E a situação chegou a um ponto crítico, sabendo que se não agisse com dedicação e firmeza, a língua afiada daquela senhora iria literalmente arruinar a congregação. E os pastores concordaram que era hora de colocá-lo sob a disciplina divina. Orando junto, entregaram-se à correção de Deus
para que eu pudesse entender a seriedade de atacar a obra do Senhor e agir semelhantemente a um caso no Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo dá, né, a seguinte instrução. 1 Coríntios 5,5 diz assim, 1 Coríntios 5,5 diz assim: entregue-se esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então está dizendo aqui, né, que é para entregar esse homem a Satanás, ou essa mulher a Satanás, né, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então a Bíblia diz que abomina a fofoca, né, e nós precisamos, né, estar atento, né, que isso possa vir destruir. O resultado dessa decisão veio rapidamente. Dentro de alguns dias, o marido da mulher, um maldicente, ligou para o pastor pedindo, né, que ele e a esposa viessem à sua casa. A mulher que dias antes intentava destruir a igreja, agora estava prostrado na sua cama, cheio de terror que imobilizava, e ela acreditava que um demônio o atacara, né? E que estava prestes a ficar insana, né? Viram através do seu pavor que estava de fato desolada, estava, né, aflita, estava ali, né, moribunda e sem esperança. O casal disse que, né, o casal de pastor disse que estava pronto a ajudar, que oraria por ela, mas somente se fizesse um ato importantíssimo primeiro, o de arrepender-se. Porém, vendo que ainda estava vacilante, e foram embora. Os pastores não oraram porque ainda ela estava vacilante. Muitas vezes nós, pela, né, compaixão, o pastor vai lá e ora ainda. Nós não devemos orar se a pessoa não se arrepender, né? Precisa de um verdadeiro arrependimento, né? No dia seguinte ela mandou chamá-lo. Assim que entraram em seu quarto, começou a chorar. Confessou com genuíno arrependimento o seu pecado de rebelião e fofoca. Então fofoca, né, é coisa de birolice, doideira. Deus abomina. E ainda mais contra-atacar e pegar, falar contra um ungido do Senhor e contra a igreja ainda. Tá? Você está tocando nas coisas de Deus, né? Durante o mês seguinte, chamou chamou um a um todos os membros e pediu perdão dos seus atos de insurreição. À medida que os pedidos eram feitos, foi recuperando a força física e a estabilidade mental e emocional. Depois da visita da última pessoa, levantou-se da cama totalmente restaurada. Daquela hora em diante, tornou-se uma bênção para toda a igreja, nunca mais usando a sua boca para amaldiçoar a obra de Deus, sendo sempre cuidadosa em falar apenas a palavra de encorajamento e edificação. Meu Deus, é tremendo. E muitas vezes as pessoas, né, só tem palavra para destruir, né? E hoje o assunto é o poder da língua, gente, que Deus tem que tratar, tá entendendo? Para você ser uma bênção, para você ser bênção, você tem que falar bênção, né? E tem que falar a verdade e tratar com severidade, né? Pode parecer que o pastor foram severos demais na forma de lidar com a senhora, com essa senhora, mas agiram assim, motivado por compaixão, sabendo que era a única chance dela evitar uma tragédia pessoal ainda maior por causa do seu pecado. Então, às vezes as pessoas pecam, né, também sem ter noção. Mas aqui eu quero estar te dizendo que você precisa ser tratado, tá? A língua também
necessita de conversão. A nossa língua precisa de conversão. Tem gente que, né, aceitou Jesus, acha que se converteu, mas a língua não se converteu. A mão não se converteu, ainda rouba. O ouvido também, né? Porque se chega uma coisa de fofoca no ouvido ungido, tem gente que não tem um ouvido ungido, precisa ungir seu ouvido, né? Para que quando chegar a fofoca, ela não chega nos teus ouvidos, ela, né, não passa daí, tá entendendo? Eu escrevi esses dias numa frase aí, né, toda fofoca que não cai no ouvido de ungido, ela morre, tem que morrer, né? Por quê? Porque nós oramos para que essa pessoa possa se converter, né? E o Senhor encara a fofoca, murmuração, né, e o uso da língua para destruir a sua obra, né, de uma forma severa. Repare que o que está escrito no livro de Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11. Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim: quando aquele que provoca divisões, advirta-se a uma primeira e a uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesmo está condenada. Ela está condenada. Então você avisa uma, duas vezes. Na terceira você já deixa de lado. Se a pessoa não se converteu, né, a pessoa está o quê? Ela se perverteu, né, e precisa que o Senhor trate ela. E vai tratar com severidade. A Bíblia diz: ai daquele que cai na mão de um Deus vivo. Shalom, pastor, Pai do Senhor, Rosana Fujimori, né, Patrick e o Kio Sato. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Obrigado por cada um de vocês que estão aí interagindo, né? Então nós vimos aí, essas palavras proferidas por Deus são fortes. Ela não aceita esse tipo de atitude expressa através de nossas palavras. Diz que uma pessoa que age assim está pecando. A Bíblia está dizendo, né, quando faz, né, quanto aquele que provoca divisão, advirta uma primeira vez e a segunda, a segunda vez. Depois disso, rejeito, sabe que tal pessoa perverteu e está em pecado por si mesmo, né, até ele está condenado, né? E disse que a pessoa que age assim está pecando, será maldita. Palavra sinônima de condenada deve ser excluída da igreja. E deve ser excluída da igreja. Precisamos entender definitivamente que as palavras podem destruir quando usadas de forma errada. Como está escrito em Provérbios capítulo 11, versículo 9. Provérbios 11, 9 diz assim: o hipócrita com a boca destrói o seu próximo. O hipócrita, né, com a sua boca ou com a boca destrói o seu próximo. Então isso é hipócrita, hipocrisia, né? O problema é que muitas pessoas, né, se convertem, mas esquecem de converter a sua língua junto com elas. Então continua permitindo que as suas bocas sejam uma fonte de subversão, né, e arraso através das palavras falsas e maliciosas. Tiago falou sobre isso. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto faça assim. Então, não convém que seja feito isso, né? Tiago 3,10 diz isso, né? Isso não é o que Deus deseja para nós. E não devemos agir dessa maneira. O fato mais, né, consternador, né, é que o tipo de comportamento entristece profundamente o Espírito Santo em nós. Está escrito em Efésios 4, 29 e 30. Em Efésios capítulo 4, versículo 29 e 30 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né, mas que se for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que as ouvem, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Então está dizendo que não é para sair palavra torpe,
né? As pessoas às vezes têm um pré-julgamento e começam a falar coisa que não deve. Essas pessoas são birola, são louca, doida, que precisa se converter, né? E, né, nós precisamos, né? E quando eu comecei a entender isso, né, Deus começa a tratar quando você começa a entender, né? Quando eu era criança, meu pai, né, dizendo que o pastor pastoreava a igreja no interior da Califórnia, esse pastor falando, né? E numa cidade chamada Fresno, né, havia um jovem casal na igreja que tinha um hábito de fazer críticas maldosas aos outros membros. E um dia fizeram um comentário malicioso, né, de cunho racial, né, contra uma pessoa que estava entrando para a congregação. Então, de cunho racial, gente, né, estava fazendo uma crítica. Então, por isso que o racismo, gente, né, isso é terrível. Nós precisamos, né, se converter, nós precisamos estar, né, na presença de Deus. E aí, meu pai repreendeu, mas não aceitaram a correção. Saíram da igreja, né, o casal saiu, né, da igreja. Porque então, né, a gente devemos aplicar, mesmo que saia. Não quer aceitar a disciplina? Então, né, pode sair da igreja, não tem problema nenhum. Tá? E, né, sem perceber, tinham liberado o julgamento com aquelas palavras. Em menos de 2 semanas, os dois morreram em um acidente de carro. A murmuração pode ser muito perigosa. Repare a exortação do apóstolo Paulo aos Coríntios. E não murmureis, né, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Está lá em 1 Coríntios 10:10, gente. As pessoas que, né, não podem ficar murmurando, né? E como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, né, o espírito de morte, o destruidor, ele vem para matar, roubar e destruir. Quem é? Satanás. Satanás está aí para destruir as pessoas. Então, a nossa boca, seja bem-vinda, pastora Maristela, Pai do Senhor Jesus, né, seja bem-vindo. Estamos aí na série de, né, Palavra que Destrói. Hoje o tema é Palavra que Destrói, né? Tem profecia que destrói as pessoas aí, né? O diabo usado pela emoção, né, as pessoas que é usado pela emoção, não tem, né, não, né, alguns profetas que não lê a palavra de Deus, fala por emoções, né, e aí entra pelo caminho errado, né? Às vezes Deus fala de um jeito, ou mostra de um jeito, e a pessoa quer enfeitar, fala de outro jeito, né? Então isso é muito perigoso, né? Nós precisamos ter a interpretação para entregar a visão, a revelação, né, sonhos, né? Isso tudo dentro da palavra de Deus. Nós precisamos. Então o profeta, né, as pessoas que têm revelação, né? E também nós não devemos correr atrás, né? Muita gente corre atrás de profecia, atrás de revelação, né? Isso é muito perigoso, gente, muito perigoso, né? E eu falo isso, né? Mesmo a gente não correndo atrás, né, chega algumas profetadas, tá? Então, palavra, por exemplo, né, nós estávamos num monte orando e veio um presbítero dizendo que tal, que gostava de monte, tal. Eu falei, vamos, para mim não tem problema nenhum, mas não solte, né, não vai soltar, né, profetada, porque eu vou repreender. Como eu já repreendi profeta, profetiza, né, dizendo, deixa na liberdade do Espírito Santo de Deus. E aí chegou lá e querendo, né, passar por cima. Aí eu disse assim, o Espírito Santo de Deus é obediente. Quando eu pus a mão, o demônio apareceu. Todo espírito de desobediência, o demônio entra, ele acha uma brecha. Você pode até dizer que tem Espírito Santo de Deus, mas se você desobedeceu, o espírito da desobediência entra, né? E a Bíblia diz que, né, o profeta, o espírito é sujeito ao profeta. Então,
O profeta ele tem que obedecer, ele tem livre-arbítrio, mas se ele não obedece a um líder ou a um aquele, né, e se o profeta ou a profetisa, né, que tem revelação, que tem isso, também não tem uma cobertura, gente, vai sair coisa que não deve, tá? Então isso eu falo com convicção. Por isso que quando eu ia para o monte, né, aqui no Japão, né, eu ligo para as pessoas, ligo para o pastor, tá entendendo? E né, que venha um pastor, tenha um pastor no monte, tá? Uma autoridade, porque às vezes os irmãos fazem aí, e aí dá aquela baboseira, e depois, para tirar essas baboseiras, né, essas profetadas que destrói, né? Aí fala que Deus falou, por exemplo, já aconteceu isso, né? A gente estava no monte e eu, né, sempre pedi discernimento de espírito, né? E discernimento de espírito vem através da leitura da palavra de Deus. É na palavra de Deus que você vai ter o discernimento. E aí, né, estava eu e meu grande amigo, o pastor Juvelino, que é mestre hoje, está lá em Arara, em São Paulo, um grande amigo, né? E está estudando grego, hebraico, um homem que não queria também ser pastor de jeito nenhum, assim como eu e ele. Nunca queríamos ser pastor, mas Deus me chamou primeiro. E aí ele falava, eu acho é pouco. Hoje eu que falo, né? Para ele, eu acho é pouco, agora Deus vai cobrar é muito mais, que tu é mestre. Né? Mas somos amigos, nós brincamos, falamos, mas... Né? E aí um dia nós estávamos no monte, e aí ele levantou esse irmão, eis que te digo, tu passará pelo fogo, pelas águas, por tudo isso aqui, né? A profecia que está lá em Isaías. Mas esqueceu de falar uma coisa, eis que espero do outro lado. Quem te espera do outro lado? Satanás. Preste, julgue a profecia. Aí eu e o Juvelino caímos em cima. Falei assim, isso é coisa do demônio. Quem espera do outro lado é Satanás. O Senhor diz que eu passarei junto. Por onde tu passar, estarei contigo. Então, muitas vezes, é tão bonito a profecia. Então, você precisa ter o discernimento. E quem profetiza também tem que vigiar. Tá entendendo? Então, muitas vezes as pessoas não gostam que a gente fale essas verdades. Né? Então, né, e aí essas pessoas também gostam que as pessoas vão consultar. E que quando Deus dá a resposta, tá entendendo? Se vangloria, tirando a glória de Deus. Nós temos que vigiar, nós precisamos aprender. Né? E isso é experiência de muitos anos, né, que eu estou falando aqui. Né? Aprendi com muitas pessoas, tá? Mas né, meu pastor foi o que né, era uma bênção. Meu pastor era uma bênção. Ele confiava em mim, ele acreditava naquilo que Deus tinha colocado. Né? E Deus o levou, né, já vai fazer quase, né, foi em 2005, né, 15 anos, né, 16 anos que Deus o levou. É um avivalista, evangelista, né, e quando eu ia, né, porque o pessoal que ora aqui no monte começaram a orar e eu comecei a ir no monte. É uma igreja japonesa que vai 40 pessoas mais ou menos no monte. Vai de ônibus, né, o pessoal vem de longe. E o pastor lá que ministra, né, na verdade a igreja era do pastor, né, pastor do meu pastor. Né? Então foi onde ele aceitou Jesus, onde ele cresceu, onde foi consagrado a pastor. E ele foi enviado para cá, né, para abrir um ministério independente. A igreja japonesa, ele não pega e você se fecha numa denominação. Não, você tem que ficar comigo, você tem que ser dessa denominação. Não. Se Deus tem um chamado, e Deus, né, o chamado do meu pastor também é um chamado, né, como nós falamos assim, para o mundo é loucura, mas para Deus era sabedoria. Então, né, quando eu ia para o monte lá, o pastor de lá, o filho do pastor ligava
né, para o meu pastor. Olha, o pastor brasileiro veio aqui, o Caminho Sonho veio aqui e tal. Não, pode ficar tranquilo, eu já dei toda a liberdade para ele, é um homem que gosta muito de orar, não tem problema não, ele está sob a minha tutela, autorização, pode ficar tranquilo. E muitas vezes a pessoa não faz isso. Aí eu já tinha pedido para o meu pastor, minha pastora, né? E as pessoas saem sem autorização às vezes. E aí acontece as baboseiras lá. Aí, às vezes chega uma profetada dizendo: eis que te digo que você vai sair daquela igreja. Meu Deus. E para arrumar isso? Tá entendendo? Então comunique. Se o seu pastor não vai, mas comunique, peça a bênção para que você esteja sob a proteção. Tá? Eu falei sobre isso, eu tenho ministrado falando sobre a autoridade espiritual. Muita gente não sabe o que é isso. Muita gente não entende. Hoje eu entendo porque eu vou como representante, né? Quando a Bíblia fala sobre, nós somos embaixadores do reino. Hoje eu vou como representante, né? Como magistrado, eu vou como representante, né, da embaixada brasileira, entro no presídio, entro em qualquer lugar. Eu sei o que é isso. Por causa do que né? Eu me submeto a uma autoridade para eu poder entrar e levar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo era assim. Ele tinha dupla cidadania. Mas quando ele entrou sobre, né, como cidadão romano, o soldado romano não poderia prender ele. E ele entrava livremente para pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque ele entendia isso. E por isso que nós precisamos entender que algumas palavras são destruídas através de profecia. Por exemplo, já me profetizaram que a minha esposa seria uma morena. Eu não sou contra morena. Não sou contra. Mas eu achei a coisa mais linda que eu tive um pastor brasileiro, né, ele se tornou apóstolo hoje. E, né, depois de 10 anos, né, eu pedi a bênção dele e vim para o ministério da igreja japonesa, porque ele saiu da nossa igreja e foi para, né, a cidade. Meu pastor era assim, não, saiu e envia como missionário. Ele nunca prendeu ninguém. E eu aprendi com ele. Quando uma pessoa pede a bênção na igreja, né, envia como missionário. Envia as pessoas como missionário para outra igreja. Qualquer denominação. E eu faço isso, eu já fiz isso, já enviei pessoas para quadrangular, já enviei para presbiteriana, né, para bereana, para, né, abençoando. E essas pessoas têm a comunicação. Porque Deus tem trabalho com multiforme de graça. Assim também foi para avivamento da fé. Né? Enviei pessoas, abençoei. Né? Agora tem pastores que parece que é dono das pessoas. Gente, quem é o pastor verdadeiro é Jesus. Tá? E eu fico feliz quando encontro com essas pessoas que estão, né, cresceram. Né? Uns se sucumbiram, mas reconhecem. Alguns veio pedir perdão, por exemplo, o meu apóstolo, o meu pastor brasileiro que foi, né, depois que eu pedi a bênção, fiquei na igreja, porque meu pastor japonês, ele disse: se você vai para a igreja brasileira, ajude, eu vou te abençoar, mas tu não pode sair dessa igreja, que era essa igreja que até hoje eu estou. E as pessoas saíram para a cidade, as pessoas foram com a igreja. Aí o pastor brasileiro falou: não, vem comigo, Fábio. Né? Ele, né, sempre considerou com o braço direito. Eu falei: não posso, Deus não mandou eu sair, eu tenho que ficar. Aí eu fui lá, com o tempo eu fui lá no pastor brasileiro pedir a bênção, que esse pastor, ele disse: olha, eis que te dou o cajado daquela igreja. Ele passou o cajado para mim. Eu não entendi, foi nada, né, na época. Né, mas eu só queria a bênção, e eu fui abençoado. Ele falou: mas eu vou te abençoar, né, tá aqui a bênção, eu te dou a bênção, mas o cajado eu entrego na tua mão.
Né? Tanto é que hoje eu sou pastor. Né? O outro pastor que estava lá na época, né, eram brigados, aconteceu um monte de coisa. Mas eu falei assim, mesmo que você esteja brigado, eu vou pedir a minha bênção. Eu fui pedir a bênção. E aí eu voltei para a igreja japonesa, me membrei, né, dentro da igreja japonesa, porque eu passei muito tempo membrado, depois eu fui enviado para a igreja brasileira com esse pastor, a igreja cresceu, eles foram para a cidade. Né? E aí ele fala isso que na época, né, quando eu estava orando, e aí ele falava, não, Fábio, né, caso com uma irmã, né, Mizoe Jorge, Deus abençoe, Shalom Adonai, outros caras chamam desse, Deus abençoe tremendamente. E o que aconteceu, né? E né, eu estava entendendo, e aí e ele disse assim, casa com uma dessas irmãs que tu vai ser logo pastor. Na época eu não queria ser pastor nem nada, né? Eu só tinha orado, né? E uma pessoa que mais me ajudou é hoje a minha esposa. Na época que eu estava no fundo do poço, foi a única pessoa que me ajudou e acreditou, e eu feri muito. E eu pedi para Deus, tinha feito voto com Deus, né? No livro, como está escrito lá no livro de Eclesiastes, acho que é capítulo 4 ou 5, de fala sobre o voto. Quando tu fizer um voto, né? E né, trata de cumprir, se você, né, que Deus é fiel. E muita gente tem medo, na verdade, de não cumprir o voto, né? E nessa época eu fiz, né? E ele tinha, né, tinha outro, né, outra pessoa que andava muito em revelação e tal, e ele disse que minha esposa ia ser uma morena, mas eu não sabia do voto que eu tinha feito com Deus, né? E né, no final ele queria era casar, né, que eu casasse com a sobrinha dele, que era uma morena, né? Tanto é que até, né, rolou esse negócio. Então existe essas coisas, gente. E né, e o outro disse que não era de Deus eu casar com a minha esposa. Eu falei, né, se não for de Deus, vai cumprir. E cumpriu o que Deus, eu tinha feito voto com Deus, trouxe a minha esposa, ressuscitou da morte, está aqui ao meu lado, né? Tenho uma filha que é uma benção, e Deus tem cuidado, né? E eu sou feliz porque, né, eu disse para Deus, né, que, né, eu faria o voto, né, e que, né, eu tinha coragem, mas eu não era fiel. Eu falei, Deus, eu não sou fiel a cumprir, mas tu é fiel, coloca fidelidade em mim. Deus falou assim, eu gostei. Porque quando a gente faz o voto, né, os atributos são tudo de Deus. Tá? Deus só quer corajoso e que você dependa dele para ele colocar em você. Eu disse, eu sou infiel, eu sou isso. Eu falei tudo para Deus. Eu falei, mas me coloca. E muitas vezes as pessoas tão arrogantes, acham que é fiel, até no falar, no tudo, até na língua. Gente, se Deus não colocar em nós, nunca vamos ser, gente. Nós precisamos daquele que é mais poderoso. Nós somos dependentes, nós somos fracos, mas não é por causa da nossa fraqueza que nós vamos alimentar com o pecado. Pecado não é vitamina, gente. Tá? Não vamos ficar falando da nossa boca que tão fraco, que nós somos, né, que nem galinha da Angola, gritando, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Gente, fortifica-se na palavra de Deus. Esse é o poder que nos aperfeiçoa. Esse é o poder do Evangelho, que é poder de Deus. É nisso que nós precisamos crescer, na graça e no conhecimento, aproximar mais de Jesus e ser dependente dele. Então, né, nós vemos aí, né, muitos consideram a fofoca como uma coisa inocente, pensam que não faz mal a ninguém. Fuja desse engano. É extremamente perigoso pensar assim. Não existe fofoca inocente, gente.
Não existe fofoca inocente, né? Outro disfarça como um pedido de oração. Encontram com alguém e dizem: ore por fulano, pois fiquei sabendo que... Esses são os clichês evangélicos, meu Deus. Os clichês, né? Aí outros disfarçam como um pedido de oração. Encontram com alguém e dizem, né, orem por fulano, pois fiquei sabendo que... Então começaram a falar a vida dos outros, mas com a cara de santo. Quando falamos o que não devemos, acabamos pecando. Na multidão de palavras não falta, né, não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Provérbio capítulo 10, versículo 19, gente. Boa noite, Fernando, né, Camegal, seja bem-vindo, né? Saudade de você, cara, né? Muito, né? E eu sou, né? Lembrando das aulas lá, né? Vera Lúcia Pereira, bom dia, seja bem-vindo, Vera, né? Deus abençoe tremendamente a sua vida. Então, nós vimos aí, né, Provérbio nos né, exortando e nos ensinando. Suas palavras de destruição podem atingi-lo, né? Então, suas palavras de destruição, né, pode atingi-lo. São os principais afetados por nossas palavras de destruição. Nossas palavras influenciam até a maneira, né, de Deus nos julgar. Jesus estava tratando disso quando falou, né, Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mateus 12, versículo 36 e 37 diz assim, né? Mas eu vos digo de toda palavra ociosa, que os homens que disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, mas por suas palavras será condenado. Então, no dia vai ter juízo na tua palavra, né? Você é livre, você tem livre-arbítrio, você é livre para plantar. Mas a colheita é obrigatória. Se você plantou fofoca, plantou isso. E uma coisa assim interessante, né? E eu, né, sempre eu tenho isso dentro de mim, e eu sempre falo, né? Palavra, né, de fofoca destrói aquelas pessoas que não estão, né, no centro da vontade de Deus. Aqueles que estão, né? Se você está na presença de Deus, essa palavra que as pessoas falam de você, falam mal, né, te amaldiçoa, o que acontece? É uma bola de ping-pong. Ela vai, bate lá e volta. Porque no lugar, né, vamos pensar aqui bem direito, tem entre o bem e o mal. O mal não vai entrar no bem, não tem como. Ele vai e volta. A Bíblia diz lá, né, como quando disse lá para, né, a promessa para Abraão, né, falando para Abraão que quando tu abençoares, será abençoado. E quando tu amaldiçoares, né, será amaldiçoado. Então é uma bola de ping-pong, gente. Né, nós precisamos. E aí, o que eu quero trazer isso, né, para vocês? Né, teve um tempo que meu pastor, né, o pastor dele sempre falava, né, e aqui na nossa região, aqui, graças a Deus, né, a Via Expressa, né, se realizou, né, e as casas tudo novas. Eu andava tudo por aqui, nesse bairro. Falei, Senhor, que essa pessoa tenha carro novo. Hoje as pessoas têm carro novo, casa nova, né, abençoando no nome de Jesus. E eu sei que um dia Deus vai fazer, né, quando você começa a abençoar, volta. E aí eu comecei a abençoar pé de caqui, fruta. Gente, aqui tudo quanto é coisa é barato. Limão. Eu abençoava. E, né, naqueles anos todinho, gente, abençoando, né, eu comia muito caqui barato, melancia barata, né, tudo foi de muita bênção quando você abençoa. Tá entendendo? Porque ela chega a você. Tá entendendo? Né? E as coisas, né, quando você faz isso, ela volta em dobro. Ela volta em dobro, gente. Tá? E aí as pessoas, né, têm de fazer o mal, né?
Isso é coisa, carnalidade humana, né? A carne, ela, né, deseja, né, tem o desejo de fazer tudo o contrário do que Deus, né, nos ensina, né? Sabendo a tremenda influência elas têm, deveriam ter muito cautela em falar corretamente, jamais usarmos as bocas para liberar a calamidade. Tem gente que é só calamidade, a boca, né? Jornalista do inferno. Jornalista do céu, que é mesmo nas circunstâncias ruins ele vê. Ele profetiza o contrário. Não profetiza calamidade, ele profetiza que naquele lugar vai ser bênção. Eu fico pensando, né, quando eu vou na Coreia, né, quando a gente vai lá na Coreia, né, o pastor Samuel está aí também, a gente fomos na Coreia, aquele local onde está a maior igreja, onde tem membros, mais de 1 milhão de membros lá. E hoje, né, eu estou falando isso, né, porque um dia, né, o pastor Cho, ele profetizou, ele acreditou e disse para o gerente: hoje eu creio que o banco que está lá na igreja, né, que hoje, lá na entrada da igreja tem, né, na época que eu fui, eu tinha 4 caixas eletrônicas, tá? Que é tipo um gasofilaço na porta da igreja, na entrada da igreja. Daí as pessoas, né, porque ele orou dentro da igreja e, né, desafiou o gerente falando que ele iria colocar 3.000 correntistas. E não tinha nem 300, não tinha. Mas o que tinha, ele mandou todo mundo ir lá abrir a conta corrente para fazer um financiamento para abrir essa igreja. Financiar. E esse terreno era baldio, gente. Esse terreno era o pior lugar da Coreia. Era na beira de um rio. Tá? E fedia, era lama, e ele começou com uma tenda. Agora, aquele terreno é o lugar mais caro da Coreia. Por quê? Porque ele profetizou que ali ia ser lugar de bênção. Aí o que está lá agora? Todos os ministérios, Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, né, onde o palácio do presidente, é tudo ali, ao redor da igreja. E hoje tem o maior canal de televisão. Tá? Você vai, né, sair o presidente, até um presidente foi um presidente da igreja, que, né, os ônibus, tudo vem para a igreja, 5 horas da manhã. Né? E é pago pelo governo para ir para a igreja. A maior rede de televisão, né, que é televisionada desde 5h30 até 10 horas da noite, né, 2 em 2 horas é culto. Né? A igreja, assim, começou o culto, essa turma que terminou é uma célula, na verdade. É um pastor de uma célula. Tá? E tem um pastor e tem toda a equipe. Aí essa equipe, né, tem a escala. E aí terminou esse culto, ele já sai, todo coral, sai todo mundo. E já vai saindo, já está outro coral, já está outra turma e os pregadores, tudo preparado. Saiu, essa turma já vai saindo, a outra já entrou, já está começando o culto. Oração já no coral, já está tudo começando já. É assim o dia todo. É a coisa mais linda, gente. Tudo organizado. Então, né, a turma que vai entrar está na frente do templo. E a que terminou não sai pela frente não, sai pelo fundo já. E aí pro outro lado, né, já está os ônibus, tudo já preparado lá. O ônibus vem de longe. Né? A igreja cresceu tanto que o Cho disse assim: eu não quero mais, né, eu quero que as igrejas pequenas cresçam. Vão tudo para a igreja pequena. Por causa que as células fiz crescer e multiplicou. Né? Pela célula pela célula crescemos e, né, e pelo 12 multiplicamos. A multiplicação vem pelos 12. Né? Então a equipe, né, que tem de 12 faz a multiplicação. Né? Que são os pastores que fazem. Então, gente, é coisa assim tremenda que Deus faz. Ninguém,
né, fala sobre essas coisas, porque eu, né, já fui várias vezes para a Coreia, né, a gente, cada vez que vai, a gente aprende, a gente vê detalhes, a gente vê coisas que Deus está, né, fazendo, porque muitas vezes nós ficamos só, né, no nosso mundinho, ficamos só no nosso, né, no nosso, né, limitado, às vezes com problema, com dificuldade, e a gente, quando a gente vê uma coisa dessa, né, dá um gás, dá um negócio que a possibilidade de Deus que faz, né, você vê. Então, né, ali foi quebrado todos os paradigmas, né, sobre limitações. Então, né, é coisa linda, gente, é coisa linda quando a gente vê, né, e Deus operando no nome de Jesus. Né? Então, né, nós vimos aí que como que o inimigo ele tem. Né? E um pastor amigo meu, né, um pastor amigo de meu pai, né, como diz o pastor que estava falando aqui, antes do meu nascimento tive uma experiência que eu vi claramente o poder das palavras para trazer destruição. Né? Ele trabalhava supervisionando igreja no estado de Missouri, nos Estados Unidos. E quando o pastor foi convidado para assumir a liderança de uma igreja que tinha ficado sem pastor titular, 2 diáconos e um pastor assistente ficaram zangados e rebelaram-se e começaram a falar mal do novo pastor e do amigo de meu pai. Né? A revolta dele foi tamanha que saíram da igreja protestando e ameaçando. A raiva dos dois, né, de 2 dos 3 homens cresceram a ponto de se transformar em ódio. Né? Isso existe, gente. Né? Transformar em ódio. E um deles chegou até a declarar que queria matar o pastor. Se pudesse fazê-lo sem ser preso. Né? Dentro de pouco tempo, sua vida foi arruinada. Perdeu a esposa para um homem, outro homem, e viu seu filho se tornar viciado em drogas. E outros deixou o ódio, né, dominá-lo tanto que, né, por mais que chegasse a reconhecer que tinha feito, né, era errado, dizia: prefiro morrer, né, do que pedir perdão. Não demorou muito tempo, foi encontrado morto na sua cama. Fizeram a autópsia para ver a razão de sua morte e não descobriram nada. Ele morreu sem motivo físico nenhum, ainda jovem, com apenas 50 e poucos anos, porque as suas palavras o destruíram. Então nós sabemos que é terrível, gente. Né? Eu quero estar trazendo para vocês esse pastor, hoje ele é apóstolo, depois de ele se tornar apóstolo, numa reunião, a gente estava numa reunião, ele chegou, ele foi meu pastor, e ele chegou e falou assim: Fábio, o Espírito Santo de Deus está me impelindo a pedir perdão para você. E eu tenho que pedir perdão para você. E ele disse: lembra que eu falei que o teu casamento não era de Deus? O teu casamento é de Deus, o Espírito Santo de Deus. Depois de 10 anos, ele veio pedir perdão. Esse é homem de Deus, gente. Esse é verdadeiro homem de Deus. Porque ele veio pedir perdão e falou: não, está perdoado. Eu estou tranquilo, isso foi por isso. Mas eu tenho que pedir perdão para você. Porque eu falei coisa que eu não deveria. Então, né? Outro também, né? Foi um missionário, né? Está no Brasil já. Né? Hoje ele é pastor. E depois de uns 10 anos,
ele teve que retornar, porque ele me chamou, ele disse que eu não era pastor, ele era pastor mais do que eu, e xingou um monte de nomes, um monte, você nem imagina. E, né, para minha sorte, né, porque Deus estava comigo, sorte não, por Cristo coincidência, e eu coloquei no Viva Voz, tinha os irmãos que estavam comigo, são os pessoal que estão comigo até hoje, eles ouviram, e depois falaram assim, pastor, ele é missionário? Eu falei, não, deixa. No outro dia, isso foi no sábado, quando foi no outro dia, eu falei, olha, ele estava muito irado, eu falei assim, faz o seguinte, vou te abençoar, vá, faz a missão, não atrapalhe, vá com Deus. Se você acha que é melhor do que eu, não tem problema não. Eu sou servo. Depois ele veio pedir perdão chorando. Ele tinha perdido o casamento. Tá? A perna dele inchou assim. Ele não podia nem andar. E ele veio. Eu falei, eu preciso conversar contigo. Preciso. Ele mandava recado para todos os irmãos que queria conversar comigo e pedir perdão. Eu disse para ele. Aí eu, de tanto ele insistir, ele falou, eu tenho que falar contigo. Mandou o meu message. E aí eu falei, tá bom. Eu fui encontrar com ele. Quando eu fui encontrar com ele, anda, normal, eu tratei ele bem, como sempre. Né? E a gente fomos tomar um café, né? Aí começamos a conversar, falei, olha, né? Eu disse, você disse isso, né? Aconteceu isso. Aí ele falou, me perdoa porque eu era muito imaturo. Eu reconheço. Aí eu disse para ele assim, mas o leite derramado, quando derrama o leite, tem como restaurar, pegar tudo de volta? Ou pega um pássaro, tira toda a pena e joga no ar e vai juntar tudo? Consegue? Ele falou, não. Não, perdoado, tranquilo. Mas o que aconteceu não tem como voltar. Fazer como aquela mulher que Jesus disse, vai e não peque mais. Para você saber o tamanho de... Ele falou assim, hoje eu sei. Eu vi muitos milagres dentro da tua casa. Colocamos dentro da nossa casa. Eu falei, eu cuspi para cima no prato que eu comi. Eu falei, não, tá perdoado. Não tem problema nenhum. Vá com Deus, continue, faça o trabalho que você está fazendo lá no Rio de Janeiro. Faça. Então, gente, né, outra pessoa que veio aqui, né, nós colocamos dentro de casa também. E tratamos ele bem, tudo, e, né, e deixei ele era um menino muito inteligente, amava a obra de Deus, só que caiu por um outro caminho, começou a ouvir outro pastor, né, e aí se achava que queria estar em cima, tal, começou a dar estudo, e aí pegou um outro casal junto, e usou esse casal novo convertido para contra-atacar a minha vida. Levantou. Por isso que hoje eu não dou muita oportunidade na igreja, eu dou oportunidade para pregar. Aí o irmão levantou a mão no meio da igreja. A gente tinha mais ou menos uns 30, 40 pessoas na época. Aí eu falei, pois não, pode falar. E eu falei, pode ir. Aí ela levantou no meio da... E aí disse que eu não ia visitar, não amava eles, sendo que eu tinha visitado naquele dia. Eu disse, mas como que você fala isso? Aí o outro irmão que induziu eles a falar, ficou escondido lá atrás. Eu disse, essa fala não é sua fala.
Aí falou, mas nós queremos sair da igreja. Eu falei, não tem problema. Aí saiu juntamente com o outro, trouxeram o pastor do Rio de Janeiro. O outro nem pediu a benção. E aí o que aconteceu? Aí parece que consagraram ele a presbítero. Aí ele estava fazendo a obra aí. O que aconteceu? A esposa dele, ele trabalhava à noite, o vizinho chegou, engravidou ela. Estava tendo um caso enquanto ele trabalhava. Gente, eu não desejo nada para ninguém isso. Mas não toque em alguns. Eu não estou dizendo em mim. Tem alguns pastores que você não pode tocar. Alguns você pode até falar, porque existe pilantra. Existe pastor pilantra. Você não tira, não alivia ninguém. Mas cuidado, não generalize, porque vai ter coisas terríveis na sua vida. Que palavra que destrói, vai destruir. Vai ter colheita. Não é como gente que eu falo, foi 7 palmos para baixo, morreu. 2 pessoas, porque Deus já tinha falado comigo. Porque eu entreguei na mão de Deus. Quando entrega na mão de Deus, a justiça é dele, gente. Não toca em pessoas. Você pode tocar em mim, mas não toca na minha esposa, não toca na minha filha, porque... E na igreja de Deus. A igreja de Deus. Pode falar, tocar em mim. Tá entendendo? Mas não saiba tocar, porque se tocar de uma maneira eu entrego para Deus. E quem vai tomar conta é Deus, não é? Como tem acontecido. Um irmão, outro irmão, se levantou na igreja, deu oportunidade para ser, era obreiro, e ele estava dirigindo o culto e tal, e ele dirigia, testemunhava, lia a palavra de Deus, pregava, aí depois ele entregou para mim 5 minutos antes de terminar o culto. Aí eu fui falar para o irmão, falei, irmão, que isso? Você dirige, você prega, você testemunha, você canta, você faz tudo, aí depois você entrega 5 minutos para me pregar? Eu sou pastor da igreja. Aí o irmão falou, não, eu vou sair. Ele levou mais, umas pessoas junto com ele. Aí pediu a carta, eu falei, não, seja abençoado, vai para outra igreja. E ele foi. A esposa dele, uma bênção dele. Mas ele, por essas birolices, o que aconteceu? Ele, não, que meu pai é pastor, que é assim, que faz aquilo, não sei o que, faz acontecer e tal. E ele fazendo do jeito dele. Aí foi visitar na casa de uma irmã, que tinha uma filha de menor, de que foi levar o alimento, chegou lá, caiu numa cilada. Foi preso. Eu estou contando algumas situações para vocês entenderem. Não é porque eu sou alguma coisa, gente. Jamais eu quero fazer. Mas é Deus que cuida. Deus cuida de alguns. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não toca nos escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus, ele luta todo dia para obedecer a Deus. Para manter, para ficar na escolha. Não é porque Deus escolheu, porque não adianta Deus te escolher, te chamar e você não entrar na escolha, querer a escolha de Deus. Para permanecer na escolha de Deus é a nossa cruz, é obedecer, gente. Isso tem muito tempo me embasgado. Por que muitos homens de Deus aí, nós estamos vendo escândalo aí? No começo Deus
O Espírito Santo de Deus estava, mas começou a entrar pelo lado da exaltação, e aí o final é triste. Então, gente, né, a pessoa morre, a pessoa se sucumbe, gente, perde e sai envergonhado. Então é melhor se arrepender. Se arrependa se você andou falando. Deixa Deus tratar os ungidos de Deus. Deixa. Porque você, né, quando você faz isso, entrega na mão de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Deus cuida, gente. E é o último dos três, né? Eu falei dos três que, né, perseguiram, falando mal do pastor. E o último dos três foi o único que teve final feliz, porque se arrependeu da sua atitude. Foi até o pastor que lhe tinha prejudicado, e pediu perdão com lágrimas nos olhos. Com isso, quebrou o poder das palavras que tinha proferido e impediu que trouxesse destruição sobre si mesmo. Hoje, a bênção de Deus é grande na sua vida. Foi chamado para um ministério, está pastoreando uma igreja e levando muitas almas para o reino de Deus. Toda vez que você sentir tentado a fofocar, a murmurar, repreenda o inimigo no mesmo instante. Não permita que seja criada uma brecha através do qual Satanás possa penetrar, trazendo estrago e derrota. Lembre-se que está escrito em Provérbios 21, 23, fechando, né, esse estudo aqui. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a sua língua, guarda a sua alma da angústia. Meu Deus, como é lindo, né? Eu quero que essa palavra entre em você, né? Não adianta se você não receber e não entrar no teu coração. Eu quero que você ore a Deus. Você vá e peça perdão para Deus. E para que você possa ser o quê? Restaurado. Entre na justiça de Deus. Entre lá na petição. Né? E eu quero estar, né, o próximo estudo que eu quero estar ministrando, né, o poder da vida. A língua tem o poder da vida. Né? E escolha, porque ela tem o poder de morte e o poder da vida. E eu quero estar encerrando aqui, né, para a honra e glória do nosso Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite maravilhosa. Senhor, coloca um freio, um cabresto nas nossas bocas, para nós possamos ser controlados todo o nosso corpo. Senhor, palavras, como eu sempre tenho orado, Senhor, perdoa minha palavra, ação e obra, Senhor. Se algo que cometi, se eu recebi a glória, Senhor, eu entrego tudo para Ti, Senhor. Toda a honra, toda a glória. Porque eu não sou digno e merecedor de tudo que o Senhor fez. Porque o Senhor tem feito essas coisas que eu falei, mas não para me glorificar porque sou alguém. Mas eu sou aquele que mais depende de Ti, Senhor. Eu sou louco pelo Senhor. E como eu tenho feito desde o ano 2000, Senhor, já faz 21 anos, Senhor, na virada. Naquela loucura que eu disse, impelido pelo Teu Santo Espírito. E eu continuo sempre falando, Senhor. Porque se o Senhor não me usar, é o desafio que eu sempre falo. Se o Senhor não continuar me usando, ou não me usar, eu prefiro que o Senhor me mata. Mas eu sei que o Senhor me usa. Essa é a minha garantia. O Senhor prefere me usar do que me matar. Me ajuda a manter na Tua escolha, Senhor, a Te obedecer. Eu te peço, nesta noite, a cada um que está aí ouvindo, o Senhor entre, para que com ousadia, com simplicidade, eu não quero ser um
pregador de destaque, mas eu quero ser uma testemunha viva, assim como o Senhor testemunha na cruz do Calvário. Não foi por palavra, mas foi por corpo e atitudes. Porque a nossa atitude é melhor do que qualquer palavra. Foi o que o Senhor fez. O Senhor nos conquistou lá na cruz, abrindo os seus braços e dizendo: telepestai, está tudo consumado, está feito. Obrigado, Jesus, pelo sangue derramado e pela autoridade que o Senhor tem me capacitado. Honra, glória, louvor e poder. Me ensina a cada dia mais, te dá o sacrifício de louvor. E é no nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço, desde eu para todos sempre. Amém. E amém. E amém. Amém. Deus abençoe. Um beijo no coração a todos vocês. Né? Que vocês tenham esse temor. Né? Esse é o meu desejo sempre. Né? Foi quando eu falei: Senhor, eu não quero ser como qualquer pastor, como qualquer crente. Né? Faça isso. Né? O apóstolo Paulo diz uma palavra muito tremenda, gente. Seja meus imitadores assim como sou de Cristo. Ele estava dizendo, né, para imitar a busca, imitar a sede, imitar o falar das coisas de Deus. Estudar, estar na casa de Deus, amar a casa de Deus. Isso nós devemos imitar. E eu quero que você imite, né, também na minha vida, a busca, a sede, essa loucura. Porque Deus agrada. Deus coloca de cada maneira, multiforme graça, cada uma, mas que seja da maneira que Deus coloca em você. Que você tenha essa sede. Com afinco. Não deixa esmorecer. Amém? Né, Patrick, né, Mia, Samuel, Pastor Samuel, Vera Luz, Fernando Camegal. Eu sei que muitas outras pessoas vão entrar aí. Deus abençoe, um beijo no coração.